Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa quinta-feira, dia 2, Marcos 14, 12 e 13. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de águas. Segui-o. Este é o texto onde Jesus comemora a Páscoa com seus discípulos e, ao mesmo tempo, institui a ceia. Ele manda que os seus discípulos preparem o local, informa onde era e como eles reconheceriam o local. E é nesse período, nesse momento, que Jesus mostra aos seus discípulos a humildade ao lavar-lhes os pés. Esse episódio só é narrado por João. Mas o mais importante dessa quinta-feira é exatamente a observação ou a instituição da ceia. Uma das coisas que eu particularmente tenho lutado muito para que seja modificada é que a Páscoa, ela é uma instituição divina para os judeus e ela é instituída lá no Egito, quando Deus estava para enviar a última praga, que era a morte dos primogênitos, e que Deus manda celebrar a Páscoa para lembrar o livramento que Deus estava dando ao povo naquele momento. Uma prática judaica e que nós muitas vezes nos preocupamos mais porque a mídia nos leva a pensar assim, por causa do comércio de chocolate. Então, mas nós não devemos, não temos necessidade de comemorar a Páscoa, e sim a ressurreição de Jesus. Mas Jesus ainda estava no final do seu ministério e ele, como judeu, ele na quinta-feira, então ele comemora a Páscoa, mas ao mesmo tempo institui a ceia. E agora, a partir daí, parece que a quinta-feira não termina, porque era mais ou menos por volta de meia-noite quando Jesus chega ao jardim do Getsemane. E isso nós vamos ver naturalmente na manhã do sexto dia. Jesus é crucificado à tarde, mas na manhã do sexto dia, então nós já vemos Jesus angustiado, porque ele sabia que o seu momento havia chegado. Essa quinta-feira, então, na minha visão, foi o dia mais sofrível para Jesus.
Não porque ele estivesse sendo crucificado, porque ele foi crucificado na sexta-feira, mas ele sabia de tudo que ia acontecer na sexta-feira. E ele não dormiu. Talvez por isso ele tenha passado a quarta-feira descansando em Betânia. Porque na quinta-feira, na noite de quinta para sexta, e daí para frente Jesus não dormiu até a sua crucificação. Este quinto dia, essa quinta-feira, quando Jesus institui a ceia, ele mostra aos seus discípulos que aquele ato, aquela comemoração, aquele simbolismo mostrava que os discípulos precisavam realizar durante todos os momentos da sua vida. Porque, dizia ele, todas as vezes que fizerem isso, anunciais a minha morte. O sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Esta quinta-feira deveria ser marcada para nós tanto quanto é a sexta-feira, porque foi o dia que antecedeu a crucificação de Jesus e que ele não pôde descansar na noite de quinta para sexta-feira. Que essa quinta-feira, o quinto dia da semana da crucificação, possa ser de bênçãos para todos nós. Amém.